Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, capítulo 22, parte 2, Últimos Traços. Não foi sem sentir vibrar nas cordas sutis do meu espírito em frêmito de insólita emoção que lentamente galguei as escadarias que levavam à alameda principal, acompanhado, a primeira vez, de Pedro e Salúcio, representantes que eram da direção do movimento universitário do Cantão, isto é, espécie de inspetores escolares. Ao longe, o edifício fulgia docentemente, como estruturado em esmeraldinos tons de delicada quintessência do astral. Dir-se-ia que os revérberos do astro-rei, que muito de mansinho penetrava os horizontes do nosso burgo, resvalando brandamente pelos zimbórios e pelas cornigens rendilhadas e graciosas, o envolviam em bênçãos diárias, aquecendo com ósculos de fraterno estímulo a ideia genial, processada no seu interior augusto por um pugilo de entidades esclarecidas, enamoradas de progresso da humanidade e de realizações transcendentes que entre as sociedades da Terra como do espaço. Ora, todavia, a única edificação refulgindo tonalidades esmeraldinas e flavas em desacordo com suas congêneres que lucilavam nuances azuladas e brancas e que não obedecia ao clássico estilo hindu, lembraria antes o estilo gótico, evocando mesmo certas construções famosas da Europa, como a Catedral de Colônia, com suas divisões e reentrâncias bordadas com as joias de filigrana, suas torres apontando graciosamente para o alto entre flamejamentos que se diriam ondas transmissoras de perenes inspirações para o exterior. Os recintos interiores não decepcionavam, porquanto eram o que de mais belo e mais nobre pude apreciar nos interiores da Cidade Esperança. Feição de catedral, com efeitos de luzes surpreendentes e um acento de arte fluídica da mais fina classe que me seria possível conceber. Compreendia-se imediatamente não serem orientados e tão pouco iniciados os seus idealizadores, que não pertenceriam à falange sob cujos cuidados nos reeducávamos e que antes deveria tratar-se de realização transplantada de outras falanges, como que uma embaixada especial, sediada em outras plagas, mas com elevadas missões entre nós outros e cuja finalidade seria, sem sombra de dúvidas, igualmente altruística. Com efeito, a uma interrogação minha, Pedro e Salúcio responderam tratar-se de uma filial da grande Universidade Esperantista do Astral, com sede em outra esfera mais elevada, a qual irradiava inspiração para suas dependências do invisível, como até da terra, onde já se iniciava apreciável movimentação em torno do nobilíssimo certame, entre intelectuais e pensadores de todas as raças planetárias. Igualmente, não era como as demais escolas do nosso burgo, dirigida por iniciados em doutrinas secretas. Seus diretores seriam neutros, na terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas em geral. Seriam antes renovadores por excelência, idealistas a pugnarem por um melhor estado das relações sociais, comerciais, culturais, etc., que tanto interessam à humanidade. Ali destacamos grandes vultos reformadores do passado, emprestando do seu valioso concurso à formosa causa, alguns deles tendo vivido na terra aureolados por insuspeitáveis virtudes, e com os próprios nomes registrados na história como mártires do progresso, porquanto trabalharam em várias etapas terrenas, nobre e heroicamente, pela melhoria da situação humana e da confraternização das sociedades. Surpreendido, ali encontrei pleiade cintilante de intelectuais de toda a Europa aderidos ao movimento. Entre muitos, o grande Victor Hugo, para só me referir a um representante do
continente francês, ainda e sempre genial e trabalhador, dando de suas vastas energias a ideia da difusão de um inapreciável patrimônio entre a humanidade. Quando, por isso mesmo, tomei lugar no amplo e bem iluminado salão para o advento das primeiras aulas, confessava-me grandemente atraído para essa nova e admirável falange de servidores da luz. Uma vez no recinto, onde nuances docemente esmeraldinas se casavam ao rendilhado dourado da arquitetura fluídica e sutil, emprestando-lhe sugestões encantadoras, não me pude furtar a surpresa de averiguar ser o elemento feminino superior em número ao masculino, referência feita aos aprendizes. E, durante o prosseguimento de todo o interessante curso, pude verificar que, com fervor, minhas gentis colegas de aprendizado, as mulheres, se dedicavam à vultosa conquista de armazenarem nos refolhos do cérebro perispíritico as bases espirituais de um idioma que, uma vez reencarnadas, lhes seria grato lenitivo no futuro, afã generoso a lhes descortinar horizontes mais vastos, assim para a mente como para o coração, dilatando ainda possibilidades muito mais ricas de suavizar críticas situações, remover empecilhos, solucionar problemas com que porventura viessem a deparar no trajeto das reparações e testemunhos inalienáveis do porvir, e que de afeições puríssimas e brandiciosas durante o mencionado labor. Ao amável aconchego dos meus companheiros de ideal esperantista, desde os primeiros dias harmonizadas as cordas do meu ser às vibrações gêmeas da minha, encheu-se o meu espírito de indizível satisfação, o coração se me dilatando para o advento da mais viva e consoladora esperança de melhores dias, presidindo as sociedades terrenas do futuro, no seio das quais tantas vezes ainda renasceríamos rumando para as alcandoradas plagas do progresso. Tal como no desenrolar das lições ministradas pelos antigos mestres Aníbal e Epaminondas, desde o primeiro dia da aula na Academia de Esperanto, verificou-se magistral desfile de civilizações terrenas. Suas dificuldades, muitas até hoje insanadas, muitos dos seus mais graves impasses foram analisados sob nossas vistas interessadas em quadros expositivos e sequentes como cinematográfico, mostrando a humanidade a debater-se contra as ondas até hoje insuperáveis da multiplicidade de idiomas e dialetos, dificuldades que figuravam ali como um dos flagelos que assolam a atribulada humanidade, complicando até mesmo o seu futuro espiritual, porquanto no próprio mundo invisível se luta contra os estorvos motivados pela diferença de linguagem, nas zonas inferiores ou de transição, e que prolifera o elemento espiritual pouco evolvido ou ainda muito materializado. Minúcias, ramificações, consequências surpreendentes até mesmo dentro do lar domésticos, empeços desanimadores no alongamento das relações e até do amor entre as nações, os povos e os indivíduos. Tudo foi magistralmente examinado desde as primeiras civilizações contempladas no planeta até o século XX, que eu próprio não alcançara no plano material. E depois, a simplificação dos mesmos casos, a remoção das mesmas dificuldades, a aurora de um progresso franco, também alicerçado na clareza de um idioma que será patrimônio universal da mesma forma que a fraternidade e o amor, unindo ideias, mentes, corações e esforços para um único movimento geral, uma gloriosa conquista, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos para o triunfo da unidade de vistas, a felicidade das criaturas. Soletramos então os vocábulos. Eram-nos apresentados artistas e gentilmente, por meio de quadros vivos e inteligentes, sobrepunhando-se estes em sequências admiráveis de leitura, fornecendo-nos o que de necessitávamos para nos apossarmos dos segredos que nos permitiriam mais tarde
até mesmo discursar fluentemente em assembleias seletas. Eram, portanto, álbuns, livros móveis, inteligentes, como que animados por fluido singular, a nos ensinarem a conversação, a escrita, toda a esplendente irradiação de um idioma que se ia decalcando em nosso intelecto, permitindo-nos, quando reencarnados, a explosão de intuições brilhantes, tão logo nos encontrássemos na pista do assunto. E tais eram as perspectivas que nos acenavam os fatos do cimo glorioso daquela conquista, que nos sentimos triplicemente irmanados a toda a humanidade pelos laços amoráveis da doutrina do Cristo, pelo beneplácito da ciência que nos iluminava o coração e pela finalidade a que nos arrastaria o exercício de um idioma que futuramente nos habilitaria a nos reconhecermos como em nossa própria casa, estivéssemos em nossa pátria ou vivendo no seio de nações situadas às mais diferentes plagas do globo terrestre, como até no seio do mundo invisível. Ora, a embaixada esperantista em nossa colônia não se limitava a facultar-nos elementos linguísticos capazes de nos confraternizar com os demais cidadãos terrenos, com quem seríamos compelidos a conviver nos arraiais da crosta planetária em futuro próximo. De quando em quando, as esferas mais elevadas desciam visitas de confraternização, no intuito generoso de encorajarem os irmãos de ideal ainda ergastulados nas dificuldades de antigas delinquências. Verdadeiros congressos que eram, tais visitas à nossa academia tratavam em assembleias brilhantes do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas de muitos pares de novo empreendimento para a sua difusão e progresso. Era quando tínhamos ocasião de avaliar a colaboração daqueles vultos eminentes que viveram na Terra e cujos nomes a história registrou e dos quais falamos mais atrás. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas, aderiam a tais congressos, piedosamente colaborando para o reconforto de seus pobres irmãos prisioneiros do suicídio.